teatro de bonecos é uma arte milenar. Ele surgiu ainda na pré-história com a manipulação do corpo e de objetos projetados nas sombras das cavernas. Por isso, é considerado uma das mais antigas formas de diversão do homem. O teatro de bonecos é uma síntese das artes e envolve história, educação, política, religião e cultura. A expressão do boneco está no movimento e muitas vezes ela é complementada pelo som, permitindo um casamento que dá asas à imaginação da plateia. Eu sou um cometa. Cometa? E viajo por todo o universo com minha longa e luminosa cauda. Então me diga, senhor Cometa. E para mostrar como esses seres inanimados ganham vida, nós recebemos o Alessandro Brandão, da companhia Giralua de Artes. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse artista. Eu comecei a trabalhar com teatro efetivamente em 93 para 94, dentro das oficinas culturais aqui de Bauru mesmo. E trabalhei muito com sindicatos, um teatro mais engajado. Aos poucos isso foi se formatando dentro de um teatro mais infantil e que abriu para a construção dos bonecos até ter a Companhia Giralua, que já está com 12 para 13 anos e que especificamente trabalha com um teatro lúdico, um teatro de educação. Olá, Alessandro, bem-vindo ao Artefato. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. E para a gente começar esse bate-papo, como que é você poder dar vida a esses bonecos? Essa vida, ela acontece no contato com o público, né? Claro que nós, dentro da criação dos bonecos, ele toma uma vida para nós, os bonequeiros, mas essa realidade, ela se faz com o público. E isso é muito gratificante quando a gente consegue atender tanto a crianças como a adultos nesse dar a vida, como você falou. Alessandro, o teatro de bonecos ele é uma arte bastante antiga, né? Alguns historiadores até contam que esse teatro de sombra que os homens da caverna faziam na pré-história já seria um comecinho do teatro de bonecos. Eu queria que você contasse pra gente um pouco da história dessa arte. Eu acho que essa relação do brincar, ela também se faz na antiguidade, nessa pré-história. Como que era essa relação? Ainda pertence a um brincar, a um se relacionar com o outro através desse, você está vendo, você acredita, né? Então, quando a gente se disponibiliza a brincar com os filhos ou com crianças pequenas, tem que vir de dentro do adulto algo que fala, vou acreditar nessa brincadeira. E o teatro de bonecos, ele atinge exatamente esse ponto. Então, é natural que se pense sobre isso no passado. Podemos encontrar fatos, né, descobertas no Egito e tudo mais. Mas nós podemos ir um pouco mais nessa sensação da infância dentro de nós. Eu acho que a gente consegue voltar até o Homem das Cavernas, até as primeiras esculturas pequenas também, né, que representavam bonecos ou deuses, né, nesse sentido. E durante a história, os bonecos eles foram usados em vários períodos históricos. Por exemplo, na Idade Média, a igreja usava os bonecos para poder difundir a Bíblia. E como que essa arte acabou chegando ao Brasil? Ela vem mesmo com os europeus, ela vem mesmo com o descobrimento, no sentido de mais espetáculo, de algo, o trabalho e público. Mas nós podemos também relacionar isso com a arte indígena, com os rituais indígenas e também achar algo que se liga nisso. Então, eu acredito que dessa forma que está hoje, sim, veio com essa colonização. Mas daí vem toda uma mistura, né? E toda forma de arte, normalmente ela tem um diálogo muito grande com os temas daquele período histórico em que ela está sendo manifestada. Como que o teatro de bonecos ele vai trabalhar esses aspectos culturais, esses aspectos sociais? Como que isso entra nas histórias do teatro de bonecos? Pois é, o artista sempre vai refletir realmente a época em que vive. E esses manipuladores, esses brincantes, então natural que eles sempre refletiram a sua época. Voltando a falar então da antiguidade, como que era isso? Então, antes só uma elite, era uma representação mais divinizada das coisas, porque o homem ainda estava preso nessa relação. Aos poucos isso foi caindo, até chegar hoje em algo mais até confuso, né? Vamos chamar assim, da informação que pode se misturar.
Então, antes isso não acontecia. Então, o fator histórico, ele vem também para mostrar qual a consciência do homem na época. Nós conversamos com uma outra companhia de teatro de bonecos, que é a Companhia Trux, de São Paulo. Você conhece o trabalho dessa companhia? Conheço através da mídia, não conheço pessoalmente, e sei que São Paulo realmente tem uma grande demanda e esses grupos, com certeza, têm uma prática teatral muito ativa. E então eles têm todo o mérito dessa persistência com o trabalho. Bom, Alessandro, então vamos assistir essa reportagem que nós fizemos com a Companhia Trux e eles vão contar um pouquinho de como é contar histórias para crianças e dessa interação também com o público. Vamos ver. A gente trabalha com vários tipos, os nossos espetáculos geralmente têm vários tipos de bonecos e de técnicas de animação. Tem objetos, tem sombras, tem bonecos de luva, mas a especialidade da companhia há 20 anos é uma técnica inspirada numa técnica japonesa chamada bunraku, que consiste em 3 manipuladores manipularem um só boneco. Aí, por exemplo, a bruxinha, ela é o nosso primeiro personagem que foi criado na Companhia Trux há 22 anos, né? E aí o nosso processo é mais ou menos assim, a gente chega na mesa e vai brincando com o boneco igual eles estão fazendo assim. E aí a gente vai improvisando também bastante. Por exemplo, oi bruxinha! Aqui é Bauru, sabia? Dá um oi pro pessoal de Bauru. A gente também vai, nesse longo período de companhias, nesses 22 anos, a gente também acaba aprendendo com o próprio público, né? Tem uma história engraçada neste espetáculo que, acho que como a Kelly já falou, eles usavam capuzes, luvas, eles entraram em cena, a criança apontou e falou, olha o ninja! E aí todas as outras começaram a chorar. E diz que foi nossa, foi Acabou uma bagunça, acabou o o espetáculo. Aí eles saíram de cena, foram para trás do pano e tiraram o capuz, né? Bom, a partir daí a companhia passou a usar só luvas tal, e de rosto aparente. Um tempo depois, aconteceu da bruxinha tá se movimentando e a varinha que ela segura caiu no chão. E a bruxinha olhou para a manipuladora, pediu para ela ir até a varinha, pegar a varinha. Quando a manipuladora voltou, ela entregou para a bruxinha e deu um sorriso. E aí o público fez, pronto. Aí veio um segundo também divisor de águas na companhia, que foi essa interação entre o manipulador com o boneco. O Artefato volta daqui a pouco para falar sobre a criação dos bonecos e de suas personalidades. Fique por aí. O Artefato está de volta e hoje a gente recebe Alessandro Brandão. Ele é criador e intérprete do Teatro de Bonecos da Companhia Giralua de Artes. Alessandro, no primeiro bloco a gente falou bastante desse histórico do Teatro de Bonecos. E agora eu queria saber um pouquinho da sua história. Como que surgiu esse interesse pelo Teatro de Bonecos, essa vontade de ser um bonequeiro, de ser um manipulador? Eu trabalho com teatro e suas vertentes há um bom tempo. E o Teatro de Bonecos, como uma especialidade dentro do teatro, ele se abriu naturalmente, não como uma escolha, eu vou fazer isso, mas como algo que vem se selecionando sozinho, também por um querer, né? Por uma escolha, mas que parece que a gente vai sendo também conduzido a isso. Então eu também trabalho com teatro empresa, teatro adulto, teatro infantil, que não uso boneco, mas também tenho essa linha pessoal de trabalho. E além de você ser um artista, um manipulador dos bonecos, você também constrói esses bonecos. E eu queria saber de você como que é a construção da personalidade desses bonecos, como que é o seu processo de criação? Pois é, essa história da personalidade é muito forte, né? Quando a gente, por exemplo,
realizo uma oficina de construção de bonecos para pessoas iniciantes. Os primeiros bonecos sempre saem muito com a cara da pessoa. Opa, mas espera um pouquinho, e quem já fez mais de um, né? Será que sempre vai sair a cara, né? Sempre bonecos gêmeos. Pois é, isso não acontece, isso tem que passar por um outro processo. Então, tem uma luta interna, ela sempre existe, onde a gente se vê na obra e tenta se relacionar com aquilo. Então, é um pouco um trabalho solitário de criação, que chega a um ponto que nem aceita muito a crítica, digo enquanto criação. Tem que surgir muito de dentro mesmo da pessoa. E durante a construção de um boneco, Alessandro, o que vem primeiro? Primeiro você cria a personalidade desse boneco ou primeiro você cria a aparência física dele? Porque acredito que essas são duas coisas muito complementares, né? A personalidade fica dentro da gente. Eu tenho que guardar a personalidade dele dentro de mim e ir construindo a forma física mesmo. Ele vai ter o corpo inteiro? Ele vai ter que tamanho? Como qualquer a proporção dele. Então eu acredito que essa personalidade que tem que dormir dentro de mim, nessa criação, ela chega num final. Não tem muito como eu pré-imaginar isso. Claro, existe sim, eu criar esboços e tudo mais, mas eu não sigo muito essa linha que fecha para um projeto, um pouco mais instintiva e também a respeito dos materiais que vão se sobrepondo. Então eu acho que a personalidade fica e primeiro vem essa parte, como você chamou, de o quê? De uma estrutura, algo mais isso, assim, né? Da estrutura da aparência, dele. Né? Isso. Aí aos poucos essa aparência vai ganhando essa personalidade, né? Porque a personalidade ela pode também ser conseguida depois com o gesto, com o movimento, algo que personifica mais aquela ação. E um dos espetáculos da Companhia Giralu, Alessandro, é o Salve Terra, que é um espetáculo que ele tem até uma temática ambiental, de preservação do meio ambiente. Nós gravamos uma dessas apresentações com o Alessandro e vamos assistir um trecho.